É domingo de decisão do Fluminense no Campeonato Carioca, vale vaga na semifinal do estadual, Fluminense e Bangu, 6h30 da noite. E a gente chega a partir de agora aqui no canal Ligados no Flu, com todas as informações que você precisa saber para ficar antenado e ligado nesse jogo de logo mais, que é muito importante para a temporada do Fluminense. Antes de mais nada, a gente faz aquele pedido de sempre para você não esquecer de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, me dizer o nome da cidade de onde você nos acompanha. Tudo isso é muito importante, valoriza o nosso trabalho, nos motiva a estar aqui todos os dias, trazendo informação para você, torcedor tricolor. E claro, gente, mais importante, é de graça, não custa nada e você ajuda o nosso canal. Bom, vamos lá, vamos para as notícias então. Hoje tem Fluminense e Bangu, 6h30 da noite no Maracanã. Menos de 10 mil ingressos vendidos até agora de forma antecipada. Jogo com transmissão da TV Globo e também do Premier. A Globo iria transmitir ontem o Flamengo e Maricá, mas por conta da mudança do horário dos jogos, em virtude do calorão que está fazendo na maior parte do Brasil, a Globo teve que mudar a sua grade e vai transmitir hoje, então, Fluminense e Bangu às 6h30 da noite no Maracanã. Hoje, então, vale vaga para a semifinal. O Fluminense precisa da vitória e tem que torcer também por outros resultados para conseguir essa classificação. Talvez nem precise tanto assim dos resultados. Se conseguir hoje uma vitória por uma boa margem de gols, fatalmente estará na semifinal do Estadual do Rio de Janeiro. Porque a gente tem, acho que o principal rival hoje do Fluminense é o Vasco, que joga contra o Botafogo. O Botafogo desmotivado, pensando na Recopa, vai jogar com o time reserva, mas é o Botafogo, ainda assim é o Botafogo. E eu não vejo o Vasco ganhando do Botafogo por uma boa margem de gols. 3, 4, 5 gols. Até porque o Vasco não tem jogado futebol suficiente para golear ninguém, muito menos o Botafogo. Então, o Fluminense hoje, fazendo o seu papel, que é vencer e vencer bem a equipe do Bangu, o Fluminense dificilmente estará fora da semifinal do Estadual do Rio de Janeiro. Vou mostrar aqui a classificação. Depois dos jogos de ontem, a gente teve a vitória do Flamengo, já era esperado sobre o Maricá por 5-0. Flamengo, campeão da Taça Guanabara, vai com vantagem para a semifinal do estadual. O Boa Vista surpreendeu o Volta Redonda, venceu por 2-0. E teve a vitória do Sampaio Corrêa sobre a Portuguesa por 3-1, que colocou o Sampaio Corrêa no G4, gente. Nesse momento, o Sampaio Corrêa é o terceiro colocado, surpreendentemente, apenas é a segunda temporada do Sampaio Corrêa na elite do futebol carioca, e eles chegam nesse instante, antes de terminar a rodada, na terceira posição, com chance ainda de se classificar para a semifinal. Uma combinação de resultado pode levar o Sampaio Corrêa para a semifinal do estadual. Vejamos o seguinte cenário, Botafogo e Vasco. Se esse jogo empata, nenhum dos dois ultrapassa o Sampaio Corrêa. Nova Iguaçu e Madureira. Se o Nova Iguaçu vencer, desde que não seja por uma diferença de 4 gols, o Sampaio Corrêa também se classifica. E aí, independentemente do resultado do Fluminense. Sampaio Corrêa tem grande chance hoje de se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. Mas a situação do Fluminense é aquela que nos interessa. Como eu disse, o Fluminense tem que ganhar o seu jogo. Primeira coisa. Se Madureira ou o Vasco, um dos dois, não vencer, o Fluminense estará na semifinal. Caso o Madureira e o Vasco vençam, no caso do Madureira, o Fluminense não alcança mais, e aí a disputa do Fluminense seria contra o Vasco, no saldo de gols. Então, se o Vasco vencer o jogo dele hoje, do Botafogo, por 1 gol de diferença, o Fluminense tem que ganhar de 2. Se o Vasco vencer por 2 gols de diferença, o Fluminense tem que ganhar de 3. Se o Vasco vencer por 4 gols de diferença, o Fluminense tem que ganhar de 5. Então o Fluminense tem que ganhar hoje, caso o Vasco vença. E o Madureira também, o Fluminense vai ter que ganhar o seu jogo por uma diferença superior à diferença da vitória do Vasco sobre o Botafogo. A conta não é difícil, não são tantos resultados assim que o Fluminense precisa. Na verdade, como eu disse, o Fluminense nem precisa de resultado nenhum. O Fluminense precisa ganhar e ganhar bem. Ganhando bem, fatalmente estará na semifinal, porque eu não consigo enxergar o Vasco goleando o Botafogo, mesmo que seja um Botafogo com o time reserva e pensando na final da Recopa Sul-Americana. No histórico do confronto entre Fluminense e Bangu, gente, uma vantagem absurda do Fluminense. São 165 vitórias do Fluminense ao longo dos anos, com 56 derrotas
e 47 empates. E talvez o confronto mais famoso entre as equipes seja aquela decisão do Carioca de 1985. O Bangu tinha um timaço, que inclusive foi vice-campeão brasileiro naquele ano. O Fluminense era o atual bicampeão carioca, também tinha um timaço em campo, uma seleção em campo, e era o atual campeão brasileiro e o atual bicampeão carioca. E aí na decisão o Bangu tinha vantagem do empate, saiu na frente, só que o Fluminense virou no segundo tempo com os gols do Romerito e também do Paulinho, o Paulinho cobrando uma falta espetacular e dando o título do Fluminense naquele ano. Então, é um confronto que traz boas recordações para o torcedor tricolor. Nos últimos 12 jogos, gente, a superioridade do Fluminense é impressionante. São 11 vitórias do Fluminense contra apenas uma derrota. Em 2022, foi na estreia do Campeonato Carioca daquela temporada, com Abel Braga no comando do Fluminense. Nesses últimos 12 jogos, além da gente ter tido 11 vitórias do Fluminense, 5 foram por goleada. Teve um 4-1, 5-0, um 5-1 e por 2 vezes o Fluminense ganhou por 4-0. Tamanha a superioridade do Fluminense nesse confronto contra o Bangu. Hoje, gente, o Fluminense mais do que nunca tem a obrigação não só de vencer, tem obrigação de vencer, jogar bem e ganhar bem. Ganhar bem. A gente está falando de um adversário que, por mais que tenha a sua tradição, por mais que tenha, né, uma história dentro do futebol do Rio de Janeiro, é um time que já está rebaixado, que não ganhou de ninguém nesse campeonato carioca, marcou apenas 2 gols em 10 jogos, sofreu 17. Então o Fluminense hoje tem obrigação de vencer e vencer bem o Bangu no Maracanã, para garantir a sua vaga na semifinal. Nesse estadual, para vocês terem uma ideia, o Bangu já foi goleado pelo Flamengo por 5-0 e perdeu de 3-0 para o Sampaio Corrêa e para o Madureira. Então hoje o Fluminense tem realmente o dever e a obrigação de jogar bem e vencer bem para poder garantir essa vaga para a semifinal do estadual. Pela segunda semana consecutiva, o Mano Menezes ele teve tempo para treinar a equipe, não teve jogos no meio de semana. Então ele teve tempo suficiente para treinar, preparar, enfim, ajustar o time, fazer o que é preciso para esse time do Fluminense engrenar de vez na temporada. É inegável que o Fluminense nos últimos jogos teve uma evolução, tem mostrado uma evolução, mas pelo dinheiro investido, pelos jogadores que o elenco tem, o Fluminense tem condições de jogar muito mais do que está jogando e chegar embalado para essa semifinal do Campeonato Carioca e também para a estreia na Copa do Brasil no meio de semana contra o Águia de Marabá, lá em Belém do Pará. Hoje o Fluminense vai ter novidades, gente, no banco de reservas. Otávio, Everaldo e Lavega serão relacionados para o jogo. O Lavega e o Everaldo já até revelaram que vão ser relacionados. Eles postaram nas redes sociais aquelas artes de dia de jogo, né, que os atletas costumam postar, então já confirmaram que serão relacionados. E o Otávio também deve ser relacionado. Ele fez uma postagem, não dessas com arte e tudo mais, mas fez uma postagem com uma foto dele e com a legenda tudo pronto para o jogo contra o Bangu, ou seja, também já revelou aí que vai para o jogo. E na sequência fez uma postagem mostrando ele estudando o modelo de jogo do Mano Menezes. E aí confirma aquilo que o Hulk tinha falado na despedida do Otávio do Atlético. Ele disse, olha, é um jogador extremamente dedicado, aplicado, e mostra isso. O cara na véspera do jogo, de um jogo contra o Bangu, estava em casa estudando o modelo de jogo do Mano Menezes para entender melhor como que funciona, né, a estratégia de jogo do Mano. Então, isso mostra que o cara realmente chegou empenhado, dedicado e querendo mostrar serviço, querendo ganhar logo uma vaga nesse time do Fluminense. Ponto pro volante Otávio, que já chegou com toda essa vontade. Hoje o Mano Menezes não conta com o Thiago Silva, que continua se recuperando, está sendo preparado para uma eventual semifinal do Campeonato Carioca, e o Guga está suspenso, não joga, entra na vaga dele o Samuel Xavier, além, é claro, do desfalque do Paulo Henrique Ganso, que está completando nesse fim de semana 6 anos de Fluminense,
E na quarta-feira tem um dia importantíssimo, ele vai refazer os exames para saber como é que está a situação da miocardite que foi diagnosticada lá no início da temporada. Então, quarta-feira vai ser dia decisivo para a gente saber se o Ganso vai poder voltar a treinar ou se ele vai precisar de mais um tempo de descanso, mais um tempo de repouso. Durante a semana, gente, o Mano Menezes ele trabalhou principalmente a pressão na saída de bola. Ele quer o Fluminense sufocando o Bangu para já abrir vantagem logo nos primeiros minutos, fazer da mesma forma como ele fez no jogo diante do Nova Iguaçu na semana passada. Aquele gol do Cano, já com 40 segundos de jogo, ele deu outra cara para a partida, porque o Nova Iguaçu certamente viria para o jogo fechado, buscando o contra-ataque. Quando o Fluminense faz o gol com 40 segundos, você desmonta toda a estratégia do adversário. Então o Mano quer hoje já começar o jogo sufocando o Bangu, para já abrir vantagem nos primeiros minutos e ter mais tranquilidade, não ter aquele sufoco ao longo da partida, de ter que fazer o gol e ficar aquele 0 a 0 chato, Bangu amarrando o jogo, enfim. O Fluminense já quer começar pressionando a saída de bola para sufocar o Bangu e abrir vantagem logo no início da partida. O Fluminense, então, gente, para esse jogo, provável escalação, hein? O Fluminense deve ir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignácio Freitas e o Fuentes, Martinelli, Hércules e John Arias, o Riquelme, Felipe, Canóbio e Germancano. Essa a provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje contra o Bangu, 6h30 da noite no Maracanã. Atenção para os jogadores pendurados para o jogo de hoje. Jogadores que, se levarem cartão amarelo, não poderão jogar a primeira partida da semifinal se o Fluminense se classificar. Canóbio, Gabriel Fuentes, Ignácio e Manuel. Manuel é reserva, mas Canóbio, Fuentes e Ignácio, todos três são titulares hoje desse elenco do Fluminense. Se o Fuentes, por exemplo, não jogar, nós vamos ter que jogar uma semifinal com o René na lateral esquerda, né? Então aí começa a ficar complicado. Então esses jogadores especialmente têm que ter atenção para não tomarem cartão amarelo no jogo de hoje. Vai apitar Fluminense e Bangu, o Pierre Dias dos Santos, árbitro de 28 anos, árbitro novato do quadro da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, nunca apitou um jogo do Fluminense, vai ser a primeira vez. E no VAR estará o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, o VAR que tem sido só um enfeite nesse campeonato carioca, apenas, né, são árbitros que ficam ali na salinha, no ar-condicionado, assistindo o jogo com várias câmeras, com várias opções de câmera, porque não tem chamado. O VAR nesse campeonato carioca é algo que não existe praticamente. Lances polêmicos, lances claros, em que o VAR deveria atuar, deveria intervir, o VAR simplesmente tem ignorado os lances e deixado, né, a coisa acontecer, deixado a arbitragem decidir dentro de campo. Enfim, gente, Fluminense e Bangu, 6h30 da noite, dia de decisão, e mais tarde, depois do jogo, 8h30, a gente vai estar aqui no canal Ligados no Flu, como sempre, trazendo a nossa análise de Fluminense e Bangu para você, torcedor tricolor. Te espero depois da partida aqui no canal Ligados no Flu. Um grande domingo a todos, grande abraço e grande jogo para todos nós. Até mais!